terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. Jesus Cristo tem o de melhor para os seus filhos, para a sua igreja, que é a sua palavra. É o melhor que se pode alcançar aqui na terra. É a palavra. A gente sempre se encontra indigno diante dessa palavra. Gosto de lembrar de Isaías, no capítulo 6, que ele viu a glória de Deus e gritou: ai de mim que vou perecendo. E vou perecendo ao ver a glória de Deus. Mas nós vamos ler aqui em Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós te damos graças, ó Pai, mais uma vez, pela Tua palavra. Estamos diante do Senhor. E o ai de mim que vou perecendo, de Isaías, trouxe um batismo de fogo para ele. E é o que nós também estamos aguardando, Pai, esperando, porque isso queimará toda dúvida, toda incredulidade. Isso fará desaparecer a dúvida ante as nuvens, ante as águas levantadas, ante todo o mundo, os mares. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dá-nos o perdão dos pecados e aceita a gratidão pela cura, a cura divina que está em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. É importante entrar assim no véu adentro da palavra, de um texto que você lê, um versículo, um capítulo, você entrar naquele espírito em que foi escrito aquilo.
Em que espírito Paulo escreveu isso? Porque os que dantes conheceu, antes da fundação do mundo, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso quer dizer que não são de todos, não? De muitos. E o importante de entrar nisso, entrar no véu adentro disso, é você sentir-se incluído entre esses muitos. Essa imagem não é física, é espiritual. Ela é espiritual. E lógico que ela se expressa através do físico. O que Deus nos deu é muito grande. Porque aos que predestinou, a esses também chamou. Fomos chamados para a mensagem. Escutamos a sua voz. E aos que chamou, a esses também justificou. Isso quer dizer, como se nunca tivesse pecado. A grandeza disso está nisto. Justificou. Isto quer dizer, diante dele, nunca pecou. Aí isso nos leva para a mensagem, a união invisível da noiva, parágrafos 15, 16. Ali é um quadro da justificação. Ele diz, você nunca pecou. E aos que justificou, então, uma vez justificados, serão também glorificados. É aí onde nós vamos ver o que significa melhor esse corpo, o qual, às vezes, damos muito valor sentimentalmente através do espírito, do instinto de autopreservação. E com isso nós podemos nos tornar egoístas, viver só em defesa própria, falar só em defesa própria, agir só em defesa própria. Mas ele foi o primogênito, quer dizer, foi o primeiro. Assim que ele se transformou em carne, manifestou em carne e nasceu de mulher. Então ele foi o primeiro de todos os quais viriam a ser chamados por ele.
Então, mais especificamente, o que podemos ver é o corpo ressurreto. O corpo ressurreto será um corpo que terá continuidade e identidade com o corpo atual e que, portanto, será reconhecível. Eu gosto de repetir para ficar bem claro. Um corpo que terá continuidade e identidade com o corpo atual e que, portanto, será reconhecível. Isto quer dizer que nós vamos ser reconhecível. Não vai ser como que alguém que nunca existiu. Mas esse reconhecimento é universal. Dentro desses limites, nós conhecemos somente quem está fisicamente, é claro, ao nosso lado, no nosso convívio. Mas então, vamos reconhecer todo o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Em São Lucas, capítulo 16, verso 19, está escrito que havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho, e linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente, esplêndido. Está escrito assim. Então, o que aconteceu? Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Isso é muito conhecido por todos. Lázaro jazia cheio de chagas à porta do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Está escrito assim, São Lucas 16. Ele desejava comer das migalhas. E os próprios cães vinham lamber as chagas. Que estado, hein? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Os anjos levaram um mendigo cheio de chagas para o seio de Abraão. Aí que está a coisa. O que foi levado pelos anjos para o seio de Abraão? É só você meditar um pouco. O anjo não levou um homem mal cheiroso, cheio de chagas, para o seio de Abraão.
está escrito que nós seremos transformados antes de subir. Então subtende-se que ele foi transformado. Ele subiu limpo, puro, sadio. Para onde? Para o seio de Abraão. Só que morreu o rico também e foi sepultado. Agora, cadê os anjos? Os anjos deveriam dar prioridade para o rico. Não. E ele foi sepultado, e no Hades, quer dizer, inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe, ele viu, é visível, e ele reconheceu um Lázaro diferente. Ele teve luz para ver um Lázaro que não estava todo cheio de chagas e feridas, mendigo. Ele viu um Lázaro diferente, mas reconheceu. Ele reconheceu. A Bíblia diz que sim. Bom, vocês sabem o que ele pediu. Ele pediu para Lázaro molhar o dedo na água, tocar na sua língua. Ele estava em tormento terrível. Agora, um corpo transformado em corpo celestial, apropriado para o novo céu e a nova terra, há de ser como aquele que foi levado para o seio de Abraão. O seio é o ambiente dele, é o meio dele. Então, é transformado em um corpo celestial. Mas escuta, eu estou cheio de chagas, estou cheio de problemas, estou cheio de fraquezas. Mas ele é transformado em um corpo celestial, apropriado para o novo céu e a nova terra. É isso verdade? Guarda bem isso, nunca esqueça. Os anjos não levaram um chagásio, um mendigo para o seio de Abraão. E o rico, lá no Hades, de lá ele viu a perfeição de Lázaro, do mendigo que o perturbava às vezes em sua porta. Em 1 Coríntios, capítulo 15, eu gosto muito desse capítulo, sempre estou citando ele. Capítulo 15, verso 42. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, em chagas, ressuscitará em incorrupção.
semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Por isso Paulo disse: quando estou fraco, estou forte. Semeia, o verso 44, semeia-se corpo animal, semeia-se corpo espiritual, corpo terreno, corpo celestial, corpo espiritual. Se há corpo animal, continua o apóstolo, há também corpo espiritual. Se há corpo animal, há também um corpo espiritual. Vamos ver aqui. Eu quero ver aqui uma que na mensagem veio adentro, a partir do parágrafo 313. 313. Abraão, quando ele estava já velho, ele não importava com sua idade. Ele sabia que Deus era capaz de fazer o que ele disse que faria. Agora é só você analisar aí o que ele disse que faria. Não é isso maravilhoso? Bem, Deus não morre. Deus não morre. Deus é de eternidade em eternidade. E aí vem a dificuldade. Vós sois deuses. Então não morre. É de eternidade em eternidade. Tem pensado você que quando seu espírito lhe abandona o seu corpo, animal, terreno, se você estivesse na câmara de gás, se estivesse no fundo do poço ou do mar, veja, lá no fundo do mar, como é que é o avião com 200 e tantas pessoas mergulhou no mar, foi parar lá no fundo. E se ali tinha um que foi justificado, transformado, não importa. Lá no fundo do mar, onde fosse, quando o Espírito lhe deixa, a água, o fogo, nada pode deter-lhe. Nada pode deter o Lázaro. Aleluia. Ele se move através dos edifícios e é como um vapor. Está pairando ali. Aquela nuvem de testemunhas estão aqui. Está vivo. Isto não pode morrer. Isto tem vida eterna. Não pode perecer. Isso cobre toda a chaga. Isso cobre toda ferida.
Então, quando você morre e seus parentes choram e pensam que você está morto, mas você não está. Você não está morto. Oh, glória! Você ainda está vivendo aqui em cima. Aleluia! O velho corpo tem se desvanecido, porém é posto sob a terra. Todos os átomos e coisas que uma vez era você, se romperam e voltaram a ser luz cósmica, petróleo ou o que haja sido. Eles dizem que são 16 elementos. De volta ao pó. E algum dia, o grande rei destes espíritos virá, Jesus, vindo da glória em seu corpo. Amém. E ele libertará o poder de Deus e toda pessoa que esteja nele, seus corpos e os átomos, aquilo que compunha aquele corpo, vejam, e os átomos voltarão a se juntarem à luz cósmica, começará a se formar e numa fração de tempo, toda pessoa em Cristo será mudada e feita um homem ou mulher jovem de novo, de pé sobre a terra, aleluia, sem nenhuma chaga, sem nenhuma chaga, sem nenhum sentimento de dor. Pense nisto. Eu gosto disso aqui. Pense nisto. Nunca envelhecer. Nunca ter 83. Nunca adoecer. Nunca ter uma mágoa sequer. Ou uma preocupação com filhos, com marido, com esposa, com quem quer que seja, nunca ter uma preocupação. Com o que teremos que nos preocupar? Apenas caminhe na luz de Deus. O faremos? Não é Ele maravilhoso? Oh, que coisa! Minha fé olha para ti, Cordeiro, no Calvário. Salvador divino, agora ouça-me enquanto oro. Tire fora toda a minha culpa e permita que desde hoje seja inteiramente teu. Aleluia, aleluia. Esse é o céu do Lázaro. Lázaro. E o primeiro homem da terra é terreno. Continuando Paulo. O segundo homem, o Senhor, é do céu. O primeiro é o primeiro Adão. Vamos qualificar assim. O segundo é o segundo Adão. O Senhor é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Nós somos daquela massa de Adão. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Aí então é Jesus. É corpo de Jesus.
Deus não perdeu o seu propósito lá no Éden. Só houve a queda para que houvesse manifestação dos atributos. Deus queria manifestar os atributos. Caso contrário, Adão não teria caído. Ele teria fulminado aquela serpente. Deus teria fulminado aquilo, expulso do Éden. Mas Deus permitiu. Mas ele não perdeu. Não perdeu a sua semente. Tanto assim que quando saiu uma semente original de Adão, ele ofereceu um culto revelado. Mostrou de que qualidade era seu espírito. Tinha vindo de lá, dantes conheceu. Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Que morada, que futuro! Deixa de clamar. Deixa de queixar, deixa de reclamar, deixa de murmurar, deixa de pelejar. Abre a mão. Os céus abertos. Estevão viu, que coisa maravilhosa, ali, sendo apedrejado, sendo sacrificado, e vendo o céu aberto. Que coisa, você vê na hora de angústia, na hora que o inimigo está te esbofeteando, como disse Paulo, você vê o céu aberto, o céu está aberto, a palavra, há um Espírito aqui dentro, há uma alma aqui dentro que não deixa esse corpo se corromper. Primeiros Coríntios 15, outra vez. Nós vemos que há um corpo imperecível, não sujeito a deteriorização e a morte. Se deteriorar. Primeiros Coríntios 15, 42. Assim também a ressurreição dos mortos é isso. Semeia-se o corpo em corrupção, em chagas, ressuscitará em incorrupção. Isso fechou o assunto. Isso fecha o assunto. Cala todas as bocas. Mantenha-se em silêncio e deixa o fenômeno de Deus operar. Não.
não te ponha num lugar de condenada, um lugar de condenado. Se coloque no lugar de uma salva, de um salvo, justificado, ressuscitado com Cristo. Mas a nossa cidade, eu gosto disso aqui, é Filipenses 3:20. É gostoso isso aqui, ó. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Que transformará o nosso corpo abatido. Filipenses 3:21. Que transformará nosso corpo abatido, cheio de chagas, para ser conforme o seu corpo glorioso, sem nenhuma mancha. Porque o cordeiro, para ser oferecido, ele não podia ter nenhuma mancha. Oh, que transformará o nosso corpo abatido, cansado, envergonhado às vezes, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas, todas as leis. Veja aqui, só um tiquinho disto em Josué. A batalha estava intensa. E ia escurecer e ele precisava de tempo. Ele não orou. Para-te, sol. Para-te, lua. Para ser conforme o seu glorioso corpo, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Um corpo poderoso, não sujeito às enfermidades, nem à fraqueza. É 1 Coríntios 15:43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. É bom repetir. Semeia-se em ignomínia, em tristeza, em abatimento, e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza. Oh, meu Deus, como sou fraco. Ressuscitará com vigor. Aleluia. Um corpo espiritual. E é não natural, mas sobrenatural. Não limitado pelas leis da natureza. Espaço, tempo, matéria, luz. Não mais sujeito. O outro lado, você está com o pé do outro lado. E o outro pé do lado de cá. Esse é o cristão. Ele está com um pé nessa glória, nessa certeza. E o outro está aqui ainda terreno, mas logo ele vai ter que se juntar com o celestial.
Você sabe que não se deve chocar com nenhum filho de Deus. A noiva não persegue. Um eleito não persegue outro eleito. Um eleito não difama outro eleito. E você não pode julgar a eleição pelas fraquezas. A falta de eleição por causa das fraquezas. E nem tampouco achar que é eleito só porque você não viu fraqueza, você não viu fracasso, você não viu chagas. Aí então é eleito. Não é assim. Estamos aqui constantemente. Eu poderia dar exemplo de um irmão que é uma incógnita, é uma interrogação simples, vem almoçar aqui, e ele sempre me aborda. Ele diz: eu sou Noé. Eu fico assim, oh, meu Deus. Por quê? Por que ele está aqui? Por que que ele vem aqui? Por que que ele come aqui? Por quê? Pensa nisso. E você então ajoelha nos pés dele em espírito. Diz: oh, Deus, me abençoa através dessa pessoa. Me abençoa, abençoa. Você abençoa um ao outro. Abençoa. Abençoa sua irmã, abençoa. Abençoa o seu irmão. Abençoa mesmo de coração. Em nome de Jesus Cristo. E dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Essa é a verdade, pura verdade. Nada mais do que a verdade. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia.